Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Feliz com Jesus, bom estar aqui, bom é retornar a esta casa essa de milagre, de poder, de bênção de Deus sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ester, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14, vamos ler alguns versículos. Livro de Ester, capítulo de número 4, versículo de número 14. Enquanto você acha o exemplar da Bíblia Sagrada, eu louvo a Deus uma vez mais por estar aqui com vocês nesse congresso de jovens aqui na AD Moriá. Estão de parabéns. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a cada jovem. Eu sou jovem ainda, né? Tenho 25 anos de idade. Eu aparento ter mais idade por causa das responsabilidades, empresa, caminhão, então a vida vai judiando um pouquinho da gente, né? Mas é normal, sou jovem ainda. Tá ali minha esposa, que sempre me acompanha, Ana Paula, vamos para 7 anos de casados, né, meu amor? Agora, eu tô com 25, mas vou fazer 26 agora em julho, então falta 30 dias aí pro meu aniversário, tá? Mas nós estamos indo para 7 anos de casado, casamos com 19 anos de idade. Desde lá, Deus tem nos abençoado, nos levado a grandes lugares. Eu não sou nada sem você, tá bom, meu amor? Eu te amo. Ao meu amigo em particular, Fabiano, obrigado pelo convite, homem corajoso me convidar. Sempre falo que as pessoas que me convidam para pregar são corajosos. Deus abençoe você, a Sally, toda a sua família. Estava com saudade deste lugar, desta casa, saudade de retornar a Blumenau. A nossa correria não aumentou, né? A gente é envolvido demais na obra de Deus. A gente é segundo coordenador de jovens no campo de navegantes, Almadina. A gente é líder setorial também. E quando a gente estava vindo para cá, era 5 horas, a gente teve que receber um casal lá que vai casar. E deu uns problemas lá e a gente teve que orar por eles. Eles saíram de casa, já era 6 horas da tarde, a gente se arrumou rápido. A minha esposa falou assim que ela brincou de montanha-russa, ela nunca viu andar tão rápido nessa BR. Mas ainda bem que o anjo de Jesus anda mais do que 120 por hora. Só para a gente descontrair, eu estou vendo as pessoas um pouco sérias assim. Fique tranquilo, Jesus vai continuar falando. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida aqui. Aleluia. E eu estou com vontade de pregar hoje, como todas as vezes. Eu fui chamado para isso, irmão. Para quem não me conhece, nasci num lar evangélico, a minha vida toda na igreja, meus pais pastores de igreja por algum tempo, e a gente é presbítero pela misericórdia de Deus, e a gente tem lá uns 45 jovens na nossa congregação que a gente cuida, e é loucura, irmão, você não está entendendo, é loucura. Aí a gente é responsável por vigília, por retiro, mas eu falei para minha esposa esses dias, se tirar isso de mim me dá um treco. Se eu não estar aqui, se eu não estar pregando todo final de semana, me dá uma loucura. Porque não tem outro lugar para estar senão ser a presença de Deus. Vocês vão ver na minha mensagem que ela toda vai ser falada sobre Jesus. Porque desde quando eu me conheço por gente e prego desde os meus 10 anos de idade, eu não consigo pregar outra coisa a não ser falar de Jesus. Está descendo uma graça de Deus aqui. Feche os seus olhos, eu já vou começar a pregar. Espírito Santo, eu te convido, vem comigo. Eu sei que nesta noite existem corações que estão quebrantados. Eu sei que esta noite existem vidas que estão dizendo assim, fale comigo, Jesus. Eu quero saber se tu ainda fala. Ele ainda fala. Ele ainda cura. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele ainda salva. Ele ainda cura o doente, ressuscita mortos. Ele ainda é o mesmo. E existe uma glória do Espírito Santo de Deus que está descendo aqui na igreja do Moriá. E eu te convido a esta noite, entra comigo. Entra comigo. Uribi choreva sépria.
Aleluia. Aleluia. Tireis. Heitou que o céu. Heitou mintou estébria. Heitou que le basuri bicanda. Ei, lebito irevas. Aiô, epaio, caio, lebre a sóbria. Neste exato momento, todas as obras das trevas, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Solta esta moça agora, espírito da morte. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fique tranquilo, nós vamos assim nessa dimensão. Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14. Prometo ser prudente ao horário. O Fabiano falou que o culto acaba às 11, né? Então tá bom, tenho bastante tempo para ministrar. Diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro, o livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, capital, e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo te pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Tome seu assento, por bondade. Mano, essa história aqui é linda. Eu mesmo sou apaixonado pelo Novo Testamento e também pelos livros históricos do Antigo Testamento, porque nós vamos entender que a Bíblia, ela se completa de Gênesis a Apocalipse. Quando olhamos para o tema da nossa convenção esse ano, a oração, a força que move a igreja, logo nós entendemos que não tem como ter uma vida abundante sem oração, não tem como ter uma vida aos pés de Jesus sem antes ter uma vida de devoção a Ele. Eu preciso entender que toda a minha vida, Jesus precisa estar no centro dela. Eu não consigo me entregar pela metade. Eu não consigo me entregar para Jesus por 50%, porque se eu me entrego por 50%, automaticamente os outros 50% da minha vida está destinado a outra adoração. E nós entendemos e já ouvimos aqui que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Logo nós entendemos que se Deus procura, automaticamente existem falsos adoradores. Mas eu quero entender e acreditar que aqui na Demoriá não existe nenhum falso adorador, porque você saiu da sua casa com o único propósito de adorar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós falamos que adorar a Deus acima de todas as coisas, eu estou me referindo que as dificuldade vai vir, o problema vai vir, a luta diária vai vir, e você precisa entender que além da luta, do problema, da dificuldade, existe um adversário que Paulo vai dizer que está ao nosso lado, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Ou seja, a nossa vida 24 horas está rodeada por Satanás, para ele tentar nos tragar. Mas eu tenho uma boa notícia do céu para te dizer, que a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor, os anjos do Senhor estão ao nosso lado, nos livrando de todo mal. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui. Sabe aquele acidente que você disse, foi quase, foi sorte? Não, não existe sorte na Bíblia Sagrada. Existe fé em Jesus Cristo, porque aquele laço de morte era para você ter caído, aquele laço de enfermidade era para você estar num leito de hospital, aquela porta que se fechou e você reclamou, disse, por quê? É Deus dizendo, eu estou no controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. E quando eu falo tudo, automaticamente tudo. Conhecedores da Bíblia Sagrada
e que gostam de ler os livros históricos do Antigo Testamento, nós vamos entender que esse período em que Esther está vivendo com Mardoqueu é um período a qual Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, tomasse eles cativo no ano de 486 a.C. Segunda Reis, capítulo de número 20, vai contar a história que Deus permite que Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém. Por quê? Por um único motivo. Por um único motivo. A Bíblia vai dizer que o povo tinha virado as costas para Deus. Deus deu uma ordem para o povo, dizendo assim: todo ano, na Páscoa, vocês parem de plantar, e vocês precisam me adorar. A Bíblia vai dizer que o povo trabalhava, o povo plantava, e o povo não queria mais saber de ouvir a voz de Deus. Até que Deus, do alto do céu, falou assim: eu vou dar um jeitinho nesse povo aí. Eu vou dar um jeitinho na minha nação, na nação de Israel. Eles viram os milagres que eu fiz no Egito. Eles viram os milagres que eu fiz para eles no deserto. Eles viram os milagres que eu fiz para eles na terra prometida. Agora eles estão lá. Agora eles estão em uma terra boa, que mana leite e mel. Agora eles não querem mais orar. A Bíblia vai dizer que muitos deles não sacrificavam mais, porque o sacrifício era levado ao sacerdote, e o sacerdote entrava no lugar santo e entregava as ofertas do povo e queimava diante do altar. E quando as ofertas eram queimadas, Deus do alto do céu recebia com um cheiro agradável, dizendo assim: perdoados estão os seus pecados. Agora o povo não lembra-se mais do seu Criador. O povo não lembra mais das bênçãos de Deus no deserto. O povo não lembra mais de quem era Deus para eles. Porque nós se esquecemos muito fácil de quem é Deus. Você quer conhecer uma pessoa que abandona Deus? É quando ela está na bonança. Fala para o seu irmão aí, aperte o cinto. Nós vamos começar a entrar em um voo meio turbulento. Mas fique tranquilo que nós vamos chegar na terra que Deus quer para nós a esta noite. É porque eu não consigo, meu tecladista, fica comigo, que Deus te abençoe, tá? Mas eu não consigo entender um evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho que não causa mudança. Um evangelho que não causa arrependimento. Um evangelho que aqui dentro eu pulo, eu canto, eu faço tudo. Mas quando eu saio daquela porta, parece que dentro de mim existe um disjuntor. Eu desligo o disjuntor e vou para casa. Aí eu passo a semana toda, não oro. Eu não leio mais a Bíblia. Eu não busco mais a Deus. Eu não vivo mais em santidade. Mas quando eu entro daquela porta para dentro, então eu ligo o meu disjuntor, e aí eu me lembro que eu sou adorador. Porque adorar é um ambiente que todo mundo pula e canta, adora, fala em línguas estranhas, é fácil. Estar num ambiente que todo mundo professa a mesma fé é maravilhoso, meu irmão. Pregar para crente é a melhor coisa que tem. Só que viver o evangelho genuíno é diferente. Eu sei que você olha para mim e está assustado do que eu estou te falando, mas é isso que está acontecendo com o povo de Israel. Eles iam para o templo, pulavam, saltavam, saíam das portas para fora, não conheciam mais quem era Deus. A Bíblia vai dizer que quando o povo foi levado a cativo, Nabucodonosor leva todos eles, e na primeira levada ele leva somente os inteligentes e os homens sábios da época. E nessa primeira levada estava quem? Daniel, Ananias, Azarias e os seus amigos, homens que trabalhavam na corte, homens que prestaram serviço para o rei. Não só eles, mas toda a levada de Jerusalém agora está lá, cativo. Tão real é que quando Neemias se depara e lembra do que Esdras escreveu, ele vai dizer: eu estava com os que choram, sem terra, sem louvor nos meus lábios, porque tiraram-me da minha pátria. Então, Neemias falando no seu livro, capítulo de número 1, então eu lembrei
das promessas que Deus tinha feito para ele. Mas espera aí, eu quero que você entre nessa mensagem comigo. Quando eles estavam na terra boa que manda leite e mel, eles não lembraram. Quando eles estavam na terra que Deus levou eles para lá, Neemias não fala isso. Mas agora eles estão numa terra estranha. Eles estão numa terra difícil. Eles estão numa terra que estão sendo maltratados. Eles estão numa terra que não professa a mesma fé. Mas daí eu me alegro com Neemias. Por que, pregador? Porque mesmo estando em terra estranha, mesmo estando numa pátria que não adorava a Deus, Neemias orou e disse: eu te adoro, Deus. Porque independente do momento que eu estou vivendo, independente de onde eu estou, eu não adoro por aquilo que eu vejo. Eu adoro por aquilo que eu sinto. Fé. Sabe qual é o problema nosso? Deixa eu abrir um entre parênteses aqui. Sabe qual é o grande problema nosso, o grande dilema nosso? É que quando tudo está bem, nós estamos se esquecendo de Deus. Quando Deus abre a porta da faculdade, nós até lembramos. Mas quando nós entramos por ela, nós não lembramos mais de Deus. Nós oramos por um carro bom e quando Deus nos dá, você passa pela rua e nem carona dá por irmão para vir para a igreja. Nós dizemos que somos adorador por excelência, mas passamos a semana toda sem sequer dobrar os nossos joelhos e orar. Eu não consigo entender que evangelho é esse, que nós pregamos assim: eu vou morar no céu. Quem quer morar no céu aqui? Eu vou morar no céu. Mas como é que eu vou morar no lugar que eu não conheço? Porque eu só consigo conhecer o céu através da Bíblia. Como é que eu quero estar ao lado de Jesus se eu não conheço Jesus? Como é que eu quero estar ao lado de Pedro, João, Tiago, André? Como é que eu quero estar lá junto com eles? Porque vocês cantaram hoje aqui que no céu os serafins estão dizendo assim, ó: Santo, 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 Santo. Se a Bíblia está dizendo que eles estão gritando, dizendo: tu és santo, logo eu entendo que lá eu não consigo chegar lá sem santidade. Eu não consigo chegar lá sem adorar. Mas vem caminhando comigo para a Bíblia. A Bíblia ela não é escrita em ordem cronológica. Então verdade é que o livro de Esther, a história que eles estão vivendo, vem antes de Neemias e vem antes de Esdra. Historiadores vão dizer que cerca de 20 a 30 anos antes de Neemias e Esdra escrever os seus livros, é o período que Esther está escrevendo. Não se sabe de quem é o autor do livro de Esther, mas o que nós conseguimos entender lendo todos os capítulos de Esther, que o autor que agora escreve é muito próximo de Esther, do rei Assuero, da rainha e de Mardoqueu. Porque o que ele vai relatar no livro de Esther são coisas íntimas, são coisas próximas. A Bíblia vai dizer que agora quem está no comando é o rei Assuero, rei da Pérsia, o comandante, o chefe. E à sua direita ele vai escolher um homem chamado Ramá, que abaixo do rei Assuero, ele que mandava, ele que governava, ele que era o líder. Agora, Ramá está cuidando juntamente com Assuero. Nós vamos entender no capítulo de número 2, no capítulo de número 1, versículo de número 10. O rei Assuero vai dizer assim: eu quero fazer um banquete, eu quero que a rainha Vaste, ela esteja comigo no meu banquete. Só que a rainha que agora está no lugar, ela vai dizer assim: não, eu não quero ir, eu estou incomodada, vou correr porque a hora passa muito depressa. A Bíblia vai dizer que então Assuero determina em seu coração: convida todas as moças virgens e belas do meu palácio e traga elas para mim, para que eu possa escolher dentre uma delas uma rainha para que possa suceder
o lugar da rainha Vasti, a Bíblia vai dizer que ele vai escolher uma moça chamada Esther. Escolher tudo bem, mas pela lógica humana Esther não poderia. Por quê? Vou te provar. Porque pela história só poderia assumir o cargo de rainha quem fosse da linhagem. Esther, ela não é da Pérsia, Esther é judia. Automaticamente ela não poderia assumir este cargo. Então real é que o capítulo de número 3, Mardoqueu, primo de Esther, vai dizer assim para ela: Esther, quando tu estiver lá, se perguntarem a tua linhagem, não fale para eles de onde você veio, quem é o seu parente. Por quê? Porque não poderia uma mulher judia assumir como rainha. Mas aí eu vejo os mistérios de Deus em tudo. Quando Deus quer nos honrar, Ele não pergunta endereço, Ele não pergunta nome, Ele não pergunta grau de escolaridade. Quando Deus determina honrar, Ele chama pelo nome assim: levanta, Esther. Deus pega e coloca Esther aonde? Dentro do palácio. Esther está lá, trabalhando, mas em todo o tempo Esther não mudou quem ela é, porque Esther sabia que ela tinha uma identidade. A identidade de Esther era uma só. Qual é, pregador? Viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui: o grau de eu ser empresário não pode tirar a minha intimidade com Deus. O grau aonde eu trabalho não pode ser mais importante do que eu sou em Cristo Jesus. O que nós estamos perdendo é a nossa identidade, por causa de um cargo, por causa de uma posição, por causa de salário. Nós estamos nos vendendo, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que eu não posso me vender pelo meu cargo. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? É que aqui em Blumenau não tem, só do Rio para lá, tá? Só do Rio para lá. As pessoas estão querendo comprar Deus. Irmãos, eu vim pregar a Bíblia aqui. Estão querendo comprar Deus com dízimo alto. Estão querendo comprar Deus por causa da posição eclesiástica. Posição eclesiástica não salva ninguém. Deixa eu te falar uma coisa que você pode até ficar escandalizado comigo aqui. A pregação que eu estou pregando aqui agora não me salva. Por quê? Porque não adianta nada o que eu prego se ali daquela porta para fora eu não vivo. Não adianta eu subir aqui e cantar bonito, impressionar a multidão, impressionar a plateia, mas quando eu chego no meu cargo de posição, que eu não posso me vender, que eu não posso me transferir de quem eu sou, eu abandono Deus. Eu esqueço de quem é Deus. Eu estava numa reunião há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Cheguei numa reunião de empresários. E o camarada olhou para mim e falou assim: Wesley, eu tenho um propósito contigo aí, cara. Você é um cara que fala bem e tal. Tem um plano contigo. Eu falei assim: qual é o plano? Ele começou a falar lá. Eu falei assim: nós vamos ganhar horrores de dinheiro. Eu falei: beleza, show de bola. Aí eu olhei para ele e falei assim: não quero. Eu falei assim: como assim? Cheio de gente. Os maiores empresários da cidade de Navegantes. E eu me levantei e falei assim: não quero. Como que tu não quer, cara? Eu falei: eu prefiro entrar pobre no céu. Mas Jesus olhar para mim e falar assim: eu conheço a tua identidade. Eu prefiro chegar no céu me arrastando. Oh, cheia sébria. Mas Jesus olhar para mim e falar assim: bem-vindo ao meu lar. Bem-vindo à minha casa. O meu celular, a minha inteligência, o meu bom salário não me leva para o céu.
mas aquilo que eu sou em particular no secreto. Ei, ninguém rouba a minha identidade, ninguém rouba quem eu sou, ninguém tira quem eu sou. Preciso correr, Jesus. Mas o que nós estamos vendo hoje, inversão de valores. Um jovem meu, músico, mas um menino, um dom, guitarrista, começou a cair nessa besteira de cobrar. Um dia eu fui levar ele para pregar e falei assim: eu vou, Wesley, 250. Eu falei: então pode ficar, meu querido. Deixei. Aí começou, foi aqui, foi lá, foi lá, foi lá. Aí um dia eu chamei ele. Falei assim: vem cá, meu querido. Vem cá, vamos dar uma voltinha comigo, vamos tomar um café comigo. Levei ele, sentou no meu ladinho e falei assim: meu querido, onde tu viu esse negócio de cobrar aí? Onde está na Bíblia? Não, quero saber na Bíblia. Eu vivo o que a Bíblia fala. Aí ele, falei: meu amigo, deixa eu te dar um conselho. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas estou sendo guiado por Deus, tá? Porque eu tinha preparado outra coisa. Falei para ele assim: não entra por esse caminho. Você está perdendo aquilo que Deus te deu, a sua identidade. Não troque a sua identidade. Não troca quem Cristo quer que você seja. Aí ele falou assim: não, eu não vou me corromper. Eu falei assim: tu já está corrompido, cara. Tá bom, passou meses. Sabe onde ele está hoje? Tocando em shows lá no Nordeste. Aí ele ligou para um amigo em comum que nós temos e falou assim: eu deveria ter escutado Wesley. Eu estou tentando voltar, mas eu não estou tendo força de voltar. E deixa eu te falar uma grande verdade. Satanás está lá fora esperando para que você seja a próxima vítima dele. Ele está esperando o teu vacilo. Ele está esperando quando você menos esperar. Ele vai tocar na sua ferida. Mas Deus me trouxe hoje como um profeta para te dizer: eu toco na ferida e estou curando ela hoje. Estou dizendo para ti: existe uma identidade. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo quem eu sou, o poder não me corrompe, a fama não me corrompe, os aplausos não me corrompem, porque maior é eu cumprir a vontade de Deus. Meu amigo, vou te usar como exemplo, tá? Me permita, como é que é o seu nome? André. Você toca bem, você é uma bênção. Mas se você perder o Espírito Santo, você impressiona o homem, mas não a Deus. É muita fama e pouco Espírito Santo. É muito aplauso e pouco poder. É muita gente e pouca presença. Tchou, queiosépia. Tchou e poqueleba xúria. Tchou rebi, tchou evássia. É muita gente que chegou no topo, mas está caindo. É muita gente que é grande perante o homem, mas é pequenininho perante Deus. Aí Jesus, vamos para o Novo Testamento. Eu vou até fechar a Bíblia mesmo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita, estou caminhando para o fim. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscita,
Ele vai ficar 40 dias com o seu povo. Tem os 40 dias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vai dizer que ele é levado ao céu, à destra de Deus, aonde ele estava no início de toda a criação. E os seus discípulos estão olhando para o céu, estão preocupados. Sali, nós perdemos Jesus, cadê o nosso mestre? Aí uma voz brada do céu e fala assim: ei, homens galileus, por que olhais para o céu? O mesmo Jesus que foi, ele voltará novamente. Erebacalabaxúria. Ei, ele vai voltar, mas só sobe quem tem identidade. Sabe o que nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados que ele foi. Nós estamos dizendo assim, ele foi. Mas João vai dizer, ele voltará. Apocalipse vai dizer 3, eu estou à porta aí. Ele é educado, irmão. Jesus não é igual Satanás que entra. Não. Jesus não entra se ele não for convidado, Sali. Jesus não entra se... É muita gente dizendo que tem Jesus, mas ele está pelo lado de fora. Jesus só consegue cear se estiver pelo lado de dentro. O que significa ceia na Bíblia? Comunhão. É muita gente sem comunhão, mas ele está dizendo, eu estou no Moria hoje, batendo. Tem alguém que está ouvindo? Tem alguém que está ouvindo? Vou terminar essa mensagem amanhã. Esther está lá no palácio. Concluo. Aí todo mundo adorando. O Ramá, o homem da direita de Assuero, está dizendo assim, ó, todo mundo precisa se curvar diante de mim. E Esther fala assim, eu não. Por quê? Porque eu tenho identidade. Pregador, o que você quer dizer? O pecado está todo dia batendo na tua porta, e Deus está dizendo assim, fala que você tem identidade. Sabe por que os nossos jovens hoje estão cedendo? Porque não se tem mais identidade em Jesus. Sabe por que hoje existe uma geração fraca? Com todo respeito, irmão, com todo respeito, se tiver alguém aqui que é psicólogo, com todo respeito, eles preferem ir no psicólogo do que orar. Preferem ir no psicólogo do que ler a Bíblia. Eu tenho amigos meus que são psicólogos, o consultório deles está cheio de quem não é crente, não de crente, irmão. Não se tem mais identidade dentro dos lares. Não se tem mais identidade no relacionamento. Eu caio em pecado de fornicação hoje, tá tudo bem, amanhã eu vou lá, tomo ceia de novo. Ei! Eu vou trair a minha mulher lá, não tem problema, mas eu pedi perdão, eu vou lá e tomo ceia. Jesus vai dizer assim naquele grande dia, mas Jesus, eu toquei no teu nome, Jesus, a multidão toda me aplaudiu, Jesus, eu preguei, a multidão toda deu glória, aí Jesus olhava e disse, ei, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vocês estiveram na terra, mas não tiveram identidade. Mas a esta noite Deus está nos convidando, dizendo assim, larga a fama, larga o ibope, nem que seja de arrasto, mas não perca a tua identidade. Fica de pé comigo. Eu sei, irmão,
que você saiu de casa hoje e falou assim: hoje eu vou rodar no mistério, hoje vai. Eu sei que você não queria me ouvir, eu sei que é difícil, até eu me ouvir é difícil, irmão. Mas eu estou por aqui com o evangelho facilitado que estão pregando aí. Eu estou por aqui com o evangelho que o povo está pregando aí, que está levando um monte de gente para o inferno. Eu fui auxiliar com 13 anos de idade e eu já pregava assim. Um dia um pastor de uma igreja, terminei de pregar, pensei, agora ele vai me aplaudir, agora ele vai falar que eu... Ele olhou para mim e falou assim, apontou o dedo no meu peito e falou assim: se tu continuar assim, tu não passa do teu bairro pregando. Cheguei em casa frustrado e falei: Jesus, mas o Senhor que me deu a vida no ventre da minha mãe, o Senhor falou para minha mãe que eu ia ser um pregador. E aí eu chego para pregar, o pastor da igreja olha para mim, aponta o dedo e fala assim. Aí para não bastar, eu saio dali, passo alguns meses, sou convidado para pregar na minha igreja. Aí uma irmã disse assim para mim assim: quem prega hoje? Eu falei assim: sou eu, irmã. Ela olhou para mim e falou assim: eu não vou para a igreja hoje. Ouvi feijão com arroz. Aquilo bateu uma tristeza no meu coração. Fui para casa, falei: Jesus, tinha 13 anos de idade, uma criança, irmão. Fui para casa orar. Passa-se um mês, daqui a pouco alguém está na porta da minha casa e diz assim: Wesley, vai lá na minha casa orar. Eu falei: como? A irmã que tinha falado que eu era o feijãozinho com arroz, o demônio tinha pegado a filha dela dentro de casa, não tinha nenhum obreiro para ir lá repreender. Mas quem foi lá? O feijãozinho com arroz. Você pode ser pequeno diante dos homens, mas você precisa ter autoridade em nome de Jesus. Porque o que você é diante dos homens não interfere o que você é em Jesus. Arabacalabaxúria. Eu quero orar por você. Quero que você saia do seu lugar. A banda já vai cantar. Se você quiser uma oração, vem. Não perca a sua identidade. Ayosebe, choe kalamashuri bikandarabia. Eu é pai Yosebe dawi. Eu sei como tu chegaste aqui. Diz o Senhor: eu sei como foi a tua semana difícil. Você quase disse: não vou participar desse congresso. É tanta luta, é tanta investida de Satanás. Botaram banquete na tua mesa essa semana. Ai, o reproche é calabachúria. Ribicho quebra conderebia rácia. Mas diz o Senhor: foi eu que te trouxe de novo. Porque existe um selo da minha marca sobre ti, meu filho. O mundo não te pertence, diz o Senhor. Eiro própria. Ricondebria som de calabachúria bicandarápia. Eu tenho muito a fazer na tua vida. Vou eu te levantar no meio dos teus, diz o Senhor. Ei, tchau, é maiosébria. Te tomo pela tua mão direita e diz assim: não temas, não olhe para trás. Eu perdoei os teus pecados, diz o Senhor. Eu sei que Satanás está a semana toda apontando teus erros, mas a esta noite eu te trouxe aqui e diz: eu já paguei um alto preço, diz o Senhor. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo. Eu quero orar para aquela moça de casaco branco. Você consegue vir aqui? Isso. Vem. A banda já vai cantar. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo um poder de Deus. Diz o Senhor para ti assim: não adianta fugir. Oh, glória. Tu já tentou encontrar todos os lugares lá fora para preencher um vazio que está aí dentro do teu peito. Mas você chega cada dia mais frustrada,
parece que cada dia mais aumenta os problemas, as lutas. Essa semana você tentava gritar por socorro. Hey, oh, choken, debria, sébria. Porque tem um aperto no teu coração. Ai, oh, ébria. Mas Jesus assim, foi eu que te trouxe aqui esta noite, porque você não ia vir aqui hoje. Você tinha se programado para ir em outro lugar. Alébria, combre, chofrácia. Mas diz o Senhor, foi eu que te trouxe aqui para te visitar. E digo para ti esta noite, não existe lugar melhor do que estar aqui na presença dele. Você pode perder tudo, mas não perca a tua identidade. Porque Deus me mostra que você, no ventre da tua mãe, o médico assim, não vai viver. Mas aí, oh, show é praiosépria. Mas Deus repreendeu toda doença que era para você ter, porque Ele disse, é minha, vai cantar na minha casa. Eu tô sentindo, canta, eu tô sentindo Ele aqui. Fecha teus olhos, fecha. Eu tô sentindo.